O clube do Remo vai ter torcida, mas não vai ter vida fácil jogando no Mangueirão. O Remo vai enfrentar o que para mim é um dos favoritos ao acesso à Série A. Porém, em casa, o Remo aposta no retrospecto para sair vencedor diante do América. Vou explicar tudo isso por quê depois da vinheta. Solta aí. Remo e América Mineiro se enfrentam neste domingo no estádio Mangueirão em Belém do Pará pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar do jogo, te peço mais uma vez, curta, compartilhe, siga, ative as notificações do Fala DB no YouTube. Fique bem ligado, fique bem conectado ao futebol de uma forma totalmente fora do convencional. Remo e América jogam domingo às 4 da tarde. O Remo, que conseguiu reverter a pena aí do STJD, vai pagar multa, mas vai ter torcida nesse jogo e também diante do Coritiba. O Leão Azul, que aposta aí no entrosamento aí de novas peças, chegando novos jogadores regularizados, 6 novos contratados aí na última semana, mas o técnico Daniel Paulista vai adotar a cautela. E claro, a grande ausência será de Jaderson, o meia, deverá ficar de fora de pelo menos uns 10 dias fora de combate. Deverá voltar somente no jogo contra o Criciúma, ou seja, lá pela 5ª rodada, ou até visando até mesmo a decisão do Campeonato Paraense contra o Paysandu no começo de maio, se é que a federação vai confirmar as datas, algo que ainda não aconteceu. Sendo assim, o treinador deverá manter o time base que somou um pontinho precioso lá em Araraquara diante da Ferroviária. Então, Marcelo Rangel, Klaus e Reinaldo na zaga e nas extremas Alan Rodrigues e também o Marcelinho, apesar do Cadu entrar bem aí, pelo menos no começo do segundo tempo. No meio de campo, ele deve manter a mesma formação que terminou o jogo passado, com exceção de Pavani, ou até mesmo pode sobrar para o Regis entrar no meio de campo. Mas ele não vai arriscar muito, então Daniel Cabral deve ser mantido como titular ao lado de Caio, Vinícius e também Pedro Castro. Caio vem crescendo muito de cotação junto com a torcida do Remo, era aquela peça, uma das peças que faltava na equipe do Remo. E o ataque? Pedro Rocha, Felipe Viseu e Janderson. O Janderson é outro jogador que caiu como uma luva nesse time do Remo, a mostrar aí as últimas atuações. Claro, a gente espera que ele possa arrebentar, assim como todo o time do Leão Azul. O Remo, que pega um América Mineiro. O Coelho venceu o suado Botafogo de Ribeirão Preto, que, por incrível que pareça, é o próximo adversário do Remo. O Coelho venceu por 1-0 jogando na Arena Independência em Belo Horizonte. E o time vai ter apenas uma mudança em relação ao jogo de estreia. O Iago vai entrar jogando. Ele que não jogou a estreia porque estava machucado ainda das finais do Campeonato Mineiro. E vai entrar de cara na partida contra o Leão Azul. Nas outras posições, o América deverá ser apenas com essa alteração. E aí o ataque vai ter algumas peças interessantes. Então vou mostrar aí o América Mineiro, a composição, como deve entrar o Coelho no jogo deste domingo contra o Remo. A se destacar o Mariano, uma peça de muita experiência no futebol brasileiro, bastante rodado. E claro, o William Bigode. William Bigode é aquele polêmico, mas que joga a bola e pode decidir qualquer partida. Mas a arma do Coelho está no banco. Eu falo de Miguelito, aquele que ano passado chegou a ser cogitado no Baenão, mas que não aceitou porque estava no Santos aguardando oportunidade. Está no América e vem crescendo de cotação, não somente no Coelho, mas também na seleção da Bolívia. Bolívia que aposta todas as fichas nesse jogador
para voltar a uma Copa do Mundo depois de 1994. Esperar para conferir. E os confrontos? Remo e América Mineiro tem poucos confrontos, né? O Remo, né, um confronto muito equilibrado, 2 vitórias para cada lado, 3 empates e um detalhe interessante: o Remo nunca perdeu para o América jogando em Belém, né? É um tabu aí que os mineiros vão tentar quebrar. E o último jogo, uma curiosidade, o último jogo entre Remo e América não foi em Belo Horizonte e nem em Belém, foi Macapá. O Remo naquela altura havia sido punido pelo STJD por conta de maus comportamentos da torcida, já existia naquela época, né? No jogo contra o Paulista em 2004 pela Série B, o Washington José Luiz de Souza do Amazonas não marcou um pênalti claro em cima de Júnior Amorim quando o jogo estava 2-2, lembrando que o Paulista chegou a estar vencendo por 2-1. O Remo conseguiu um empate e no último lance do jogo o Júnior Amorim foi derrubado dentro da área. O pênalti escandaloso que o árbitro amazonense não marcou. Resultado: uma chuva de cervejas em cima do árbitro que canetou o Leão Azul na súmula. O Remo teve que jogar 2 partidas longe de Belém. Jogou em Macapá, no estádio Zerão. Empatou com o Vila Nova sem gols e venceu o América Mineiro por 2-0, 2 gols de Júnior Amorim. Júnior Amorim, e aquele jogo, pouca gente se lembra, mas aquele jogo foi marcado aí pela entrevista de Arthur Oliveira, o Rei Arthur, muito querido pela torcida do Remo, que anunciou o fim da carreira após aquela partida, aquela vitória do Remo sobre o América Mineiro pela Série B de 2004. Faz muito tempo, né? Naquele ano que o Remo caiu para a Série C do Brasileirão. Muito bem, Remo e América, torcedor, faça a sua parte. Incentive o Remo sem prejudicar o seu clube. E claro, a gente espera uma boa atuação do Leão Azul, que vai ter aí uma maratona, vai pegar Botafogo fora e depois volta para Belém para jogar contra o Coritiba no final de semana que vem, no final de semana da Páscoa. E você, dá um like, curta, compartilha, siga o canal, ative as notificações. O Fala DB é um jeito diferente de ver o futebol fora do convencional. A gente fica por aqui e, claro, a gente vai se falando com mais interações, com mais informações para você. A gente está chegando, pedindo passagem. Afinal de contas, o futebol paraense reina por aqui. Grande abraço. Vai para cima, Leão.